Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Hoje temos mais jogos aí pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões e com certeza o jogo que todo mundo vai estar de olho é Barcelona contra Bayern de Munique. Inclusive essa partida já pode definir se o time de chave vai ser eliminado da competição. Com muito bom humor, Thomas Müller, assim que chegou em Barcelona ontem, publicou esse vídeo nas suas redes sociais, brincando com seu ex-companheiro de clube Robert Lewandowski. Willkommen. Xavi vê esse jogo como uma oportunidade de vingança e falou o seguinte na entrevista coletiva: o que aconteceu em Munique foi uma desgraça futebolística, temos que demonstrar que podemos estar ao nível do Bayern de Munique e também desses grandes times. Meus amigos, eu quero saber agora o seu palpite para esse jogaço. Vocês acham aí que o Barcelona vai conseguir vencer o Bayern de Munique e vai se manter respirando ainda na Liga dos Campeões? Ou vocês acham aí que o Bayern de Munique vai vencer e já vai eliminar o Barça da Champions? Qual que é o seu palpite? Comenta aí, beleza? Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Palmeiras venceu ontem e Endrick marcou seu primeiro gol pela equipe profissional. Vou te contar como é que foram os jogos aí da Liga dos Campeões. Alegre vai continuar aí comandando a Juventus, pra tristeza de você aí que é torcedor da velha senhora. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! It's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for No seu último jogo antes da final da Libertadores, ontem o Flamengo venceu o Santos por 3-2 lá no Maracanã, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos reclamou bastante de um pênalti não dado de Mateuzinho em cima de Camacho no final do primeiro tempo, e que logo na sequência do lance, acabou armando o ataque do Flamengo, que resultou no gol de Pedro. Os jogadores do Peixe, inclusive como protesto, não deram entrevista ao fim da partida, e o Santos publicou nas redes sociais uma carta aberta reclamando da arbitragem. Essa carta era direcionada ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e também ao diretor de arbitragem, Wilson Seneme. Logo em seguida, a CBF anunciou o afastamento do árbitro André Luiz e também do árbitro de vídeo, Adriano Milkevich. Palmeiras visitou ontem o Atlético Paranaense e venceu por 3-1. Endrick, de apenas 16 anos, participou do gol de Scarpa e também marcou seu primeiro gol como profissional. Assim, ele entrou para a história do clube ao se tornar o jogador mais jovem a balançar as redes pelo Alviverde. Com essa vitória, o time de Abel Ferreira chegou a 74 pontos e hoje já poderá gritar campeão, caso tenha uma combinação de resultados. Para que isso aconteça, os torcedores palmeirenses têm que torcer para que o Internacional não vença o Ceará e o Corinthians não vença o Fluminense. Vitor Pereira ainda segue com futuro indefinido no Corinthians, mas de acordo com o craque Neto, o português realmente vai embora no final do ano, e inclusive ele já teria avisado isso à diretoria do Timão. A informação que eu tenho é que o Vitor Pereira não vai ficar no Corinthians. Eu não sei se é 100%, né? Mas a informação que eu tenho é que ele não vai permanecer. Duílio está tentando fazer de tudo possível para que isso possa ser revertido. Foi o que falou o craque Neto no seu programa. Lembrando que ninguém do Corinthians por enquanto confirma essa informação, tá? Vamos esperar aí os próximos dias para ver se o Duílio Monteiro Alves ou então se o próprio Vitor Pereira vão falar algo a respeito. O craque Neto também aproveitou para falar que ele elege aí 3 estrangeiros, né, para comandar o Corinthians em 2023. Para ele, o Duílio tem que contratar ou o Vojvoda, ou o Galhardo, ou então o Bielsa. Juninho Capixaba vai ficar livre no mercado assim que encerrar o seu contrato com o Grêmio em fevereiro do ano que vem. E agora quem está de olho na sua contratação é a equipe do São Paulo. A ideia é trazê-lo de graça para o lugar de Reinaldo, que encerra seu vínculo com o tricolor em dezembro desse ano. Além de que Juninho é mais jovem e custa mais barato por mês do que Reinaldo. Vale a pena lembrar que o Cruzeiro também deseja contratar o lateral esquerdo de 25 anos e também o Fortaleza, aonde ele está emprestado atualmente. Juninho, na atual temporada, jogou 55 partidas, onde marcou um gol e deu 8 assistências. Leandro Damião está disposto a diminuir o seu salário que ganha atualmente no Japão para voltar ao futebol brasileiro ano que vem. E numa primeira conversa, ele daria prioridade ao Internacional. Em entrevista ao jornalista Wagner Martins, o empresário do jogador Vinícius Prates falou o seguinte: a prioridade é o Inter, pelo carinho que ele tem com o clube, independente do treinador e também da direção que estiver por lá. Em uma mudança de volta para o Brasil, nós escutaríamos
veremos o Inter primeiro e somente depois os outros times. O Vinícius Prates também garantiu que por enquanto, nesse momento, né, não tem conversa nenhuma do Internacional com o Leandro Damião, mas o que eu quero perguntar pra vocês é, fala o time que você torce aí nos comentários e se você queria que seu clube fosse atrás do atacante, beleza? Agora já aproveito pra te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de FIFA e também o link das minhas redes sociais. Lá no Insta, todos os dias rola muito conteúdo de futebol, vai lá me seguir, tá? E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, ontem o Chelsea visitou o Salzburg e venceu por 2-1. Quem também visitou e saiu com vitória foi o Milan, que goleou o Dinamo de Zagreb por 4-0. Sevilha venceu o Copenhague por 3-0 em casa. Borussia e Manchester City ficaram no empate em 0-0. Haaland jogou apenas o primeiro tempo, pois estava com febre. Mahrez ainda perdeu um pênalti aos 58 minutos. Lá na Alemanha, Leipzig venceu o Real Madrid por 3-2. Assim, os merengues perderam a sua invencibilidade de 16 partidas nesse começo de temporada. Celtic e Shakhtar Donetsk empataram em 1-1. Benfica segurou a sua vaga nas oitavas de final ao vencer a Juventus por 4-3. Já o time de Massimiliano Allegri está eliminado da competição já na fase de grupos, coisa que não acontecia desde 2013. Paris Saint-Germain atropelou o Maccabi Haifa por 7-2. O trio MNM brilhou demais, já que Messi e Mbappé marcaram 2 vezes e também deram 2 assistências. Neymar balançou as redes uma vez. Então esses são os 9 times já classificados para as oitavas de final: Manchester City, Real Madrid, Clube Bruges, Napoli, Bayern de Munique, Borussia, Chelsea, Paris Saint-Germain e Benfica. Mesmo com a eliminação na Liga dos Campeões, Allegri continuou com seu emprego garantido na Juventus. O presidente do clube, Andrea Agnelli, falou mais uma vez ontem que confia em Allegri e deseja dar continuidade no seu projeto, lembrando a vocês que o técnico tem contrato até junho de 2025. Juventus tem apenas mais 5 partidas até a Copa do Mundo, então a ideia da diretoria é ver como Allegri se sairá neles, dependendo de como o clube estiver na tabela do campeonato italiano e também se tiver conseguido ou não uma vaga para a Europa League, aí sim uma troca de técnico será discutida. Ontem, inclusive, teve mais uma coisa interessante, né? O Thierry Henry deu entrevista à CBS e nela ele foi questionado se Zidane poderia assumir a equipe da Juventus ano que vem. Para quem não se lembra, nos últimos dias aí o Zidane falou que está muito perto de voltar a treinar, mas a gente sabe que ele deve realmente assumir a seleção da França, tá? O Thierry Henry respondeu que Zidane não deve de jeito nenhum assumir o time da Juventus, que não tem nada em relação a esse assunto e que, como eu falei, ele deve ser o novo técnico lá da França. Infelizmente não veremos Erling Haaland na Copa do Mundo, já que a seleção da Noruega não conseguiu uma vaga para o Mundial. Então, em entrevista, Guardiola foi questionado se ele está preocupado com a forma física em que o jogador retornará depois do período da Copa para os treinos do City, e o técnico respondeu assim: "Eu espero que Haaland não coma e nem beba muito para voltar em boa forma física. Ele vai ficar bem para a segunda parte da temporada, dependendo de como ele se comportar nesse período de férias. Acho que ele vai ficar na Noruega ou então na cidade de Marbella. Ele é inteligente e tem muita disciplina. É um dos primeiros a chegar nos treinos e também um dos últimos a sair. Ele cuida do seu corpo com muita perfeição." Muitos rumores sobre o futuro de Cristiano Ronaldo estão saindo e alguns torcedores pedem o seu retorno ao Sporting. Então o técnico Rubem Amorim, na coletiva prévia ao jogo contra o Tottenham pela Liga dos Campeões hoje, falou o seguinte sobre isso: "Muitos jornalistas portugueses me perguntam se Cristiano Ronaldo vai voltar para o Sporting. Hoje ele é jogador do Manchester United. Todos no Sporting sonham com o retorno de Cristiano Ronaldo um dia, mas nós não temos dinheiro para pagar os salários dele. Eu penso que ele está feliz em Manchester, mas não está jogando, e esse é o grande problema." O Rubem Amorim também foi questionado do que ele acha dessa situação aí do Ten Hag com o Cristiano Ronaldo, e ele evitou falar sobre esse assunto, tá? Ele falou que isso é um problema do Ten Hag e do CR7 e que ele não tem que dar palpite nenhum. Lembrando a vocês que hoje em dia os dois clubes associados a Cristiano Ronaldo para a janela de janeiro realmente são o Chelsea e também a equipe do Napoli. Vamos ver depois aonde é que CR7 vai parar, né? Mas confessa, seria bem interessante ver ele jogando pela equipe dos Blues e depois a gente vê ele enfrentando o Erik ten Hag pela Premier League. Eu queria ver isso, vai? Vocês queriam ver também? Ou vocês preferem que o CR7 volte lá pra Itália e jogue pelo Napoli? Comenta aí! Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!
it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look.